Porque agora eu vou voltar a falar com a repórter Cris Cambuí, porque, gente, termina hoje o prazo para o pagamento da cota única do IPTU em 2024 aqui em Salvador. E quem pagar até hoje, hein, Cris, vai ter um desconto de até 7%, não é isso? É com você. Exatamente, Pedro, desconto de 7%, mas é importante também lembrar que hoje vence a primeira cota. Quem quiser dividir, por exemplo, em 11 vezes, né, que é uma possibilidade também, a primeira cota vence hoje. Então você aí de casa, tá ouvindo? Que quer curtir o carnaval, curte o carnaval, mas sem dívida, minha gente, porque a pior coisa que tem é como o povo diz, né, dever e luxar. Então, assim, paga as contas, sabe, vai curtir de mente leve. Quem está aqui ao meu lado é a secretária da Fazenda, Giovana Victor, que vai justamente trazer esse alerta, né, porque é importante as pessoas se atentarem a essa data, porque depois paga com juros. Como é que funciona? Bom dia, secretária. Bom dia, Cris. Bom dia, Pedro. Sim, hoje vencem os carnês do IPTU, tanto para quem optar por pagar a cota única, com 7% de desconto, quanto quem for parcelar é a primeira cota. 557 mil contribuintes receberam o seu boleto. Quem não recebeu, por alguma razão, pode ter extraviado, entra no site da Secretaria Municipal da Fazenda, www.cefaz.salvador.ba.gov.br. Ali você tem a oportunidade de imprimir o seu documento de arrecadação ou mesmo já pagar diretamente pela ferramenta Pague Fácil, tudo pela internet. Também pode se deslocar aqui para a sede da Cefaz ou para as prefeituras bairros para pegar esses boletos, quem não recebeu. Então, a gente lembra isso para evitar que o nome seja protestado, vá para cartório, depois escrito na dívida, ou mesmo no cadastro de inadimplentes, o imóvel fique indisponível. Então, não é interessante para ninguém. Por isso que hoje nós estamos fazendo esse alerta, sabemos que a cidade aí já está aquecida, envolvida com as festas, mas que a gente possa realmente não perder esse momento e depois ter que passar por uma série de transtornos durante o ano. Era justamente sobre esses transtornos, secretário, que eu queria deixar claro para quem está em casa acompanhando agora o Bahia no Ar. O que acontece com essa pessoa, né? Eu queria que a senhora citasse bem detalhadamente o que acontece com essas pessoas que ficam inadimplentes em relação a esse pagamento do IPTU. Quando nós identificamos imediatamente que o contribuinte não pagou a sua parcela, nós notificamos, lembramos para que o contribuinte venha comparecer. No caso disso não acontecer, nós encaminhamos essa dívida para o protesto. 60 dias após o débito, vai para protesto. Ali o contribuinte é avisado pelo cartório. Depois nós escrevemos no cadastro de inadimplentes e depois isso é mandado para a justiça na inscrição da dívida ativa. Agora, a gente não pretende que isso aconteça, a gente realmente trabalha para que ninguém perca essa oportunidade, porque o imóvel também fica indisponível. Você não pode vender, comprar e, eventualmente, ele pode até ser tomado pela justiça caso essa dívida perdure por muito tempo. Era justamente esse o ponto que eu ia entrar aqui agora com a senhora em relação aos imóveis, porque a gente vê casos, por exemplo, de imóveis sendo leiloados. A falta de pagamento do IPTU pode levar este imóvel, por exemplo, a leilão? Sim, é uma das medidas judiciais. Ele pode fazer arresto em conta para pagar o imposto e pode, em última instância, sim, solicitar o leilão do imóvel. Mas aí é um caso já mais extremo, né? É um caso que o juiz procura as formas de fazer com que aquela dívida seja efetivamente quitada. Então, ele vai, às vezes, na conta do contribuinte, às vezes, realmente, no próprio imóvel. Vamos lá, então. Olha, minha gente, 557 mil pessoas já receberam o carnezinho ali do IPTU, que vem geralmente com as 3 primeiras parcelas, se eu não me engano, são as 2 primeiras, não é isso? As 2 primeiras é a cota única. Eu, inclusive, recebi a minha, viu, Pedro? Já paguei a minha primeira parcela do IPTU, porque a gente tem que, né, andar direitinho aí para não sofrer depois suas consequências. Agora, em relação, por exemplo, ao valor, quem não paga a primeira parcela em dia recebe essa nova parcela, digamos assim, já com a multa. Como é que funciona? Quando vai imprimir, por exemplo, a segunda via? Quando imprimir, se por acaso passar o dia de hoje, quando imprimir já vai sair com os juros e com a multa respectiva do dia, calculada, e aí você paga aquele DAN com aquela multa. Tem mais ou menos assim um percentual de quanto que é os juros da multa?
É um juros de mora, não é, por exemplo, se for 1 ou 2 dias depois, o valor é bem baixinho. Agora, se a gente identifica e notifica, aí as multas são mais altas, porque a fiscalização que pegou o contribuinte. Por isso que a gente incentiva muito aqui na Cefaz o que a gente chama de autorregularização, tanto das empresas quanto dos contribuintes. Esse trabalho de alerta, de lembrança, de explicação, de conscientização, para que o próprio contribuinte se autorregularize, porque quando a fiscalização identifica, e aí ela multa, e aí as nossas multas são altas, são 50% do valor do imposto, os juros é muito mais alto. Então a gente realmente sempre incentiva a autorregularização. É importante, viu? E olha, se você não recebeu em casa, pode fazer como eu fiz, inclusive, porque eu gosto de antecipar logo o pagamento, eu fico agoniada, não gosto de ficar devendo. Vai no site da Cefaz, é www.cefaz.salvador.ba.gov.br. Vou repetir, me corrija se eu estiver errada, secretária, por favor. cefaz.salvador.ba.gov.br. Baixa a segunda via, caso não tenha recebido aí o seu boleto, né, digamos assim, em casa. Secretária, muito obrigada. Pode falar. Então, lembrando que a cota única, ela dá 7% de desconto. Isso significa dizer que quem pagou parcelado em 2023 e tiver condição de pagar a cota única esse ano, vai pagar um valor de imposto menor, porque o ajuste da inflação foi menor do que esse 7%. Perfeito. Muito obrigada aqui por conversar com a gente e trazer esse alerta que é tão importante para você que está aí de casa não ficar devendo depois um valor mais alto do que o que você já está devendo agora. Então vamos lá, que tal o IPTU? Você pode hoje garantir, né, até hoje, 7% de desconto pagando em cota única, ou pode também, se quiser, dividir em 11 vezes. Mas hoje também vence a primeira parcela, então é importante se atentar a isso. Pedro, eu volto com você aí no estúdio. E você, Pedro, me conte, já pagou a sua parcela? Ah, não, eu tenho que dividir. Não, que negócio de pagar a cota única não dá não, nem com esse desconto. Quem puder pagar, paga de vez, mas eu vou dividir. E lá em casa a gente vai dividir. Obrigado, viu, Cris, pelas informações, mas olha...